Bom dia, oitavo ano. Hoje estamos dando início à nossa primeira aula do mês de maio. Hoje, que é segunda-feira, 3 de maio de 2021, estamos dando continuidade à nossa aula anterior, que foi sobre diversos modos de ver e estudar o mundo. Na aula anterior, nós vimos um pouco sobre a escala dos estudos geográficos, os vários mundos em um só e o mundo físico. Na aula de hoje, nós vamos ver sobre o mundo das sociedades humanas, múltiplas regionalizações e vamos ver também como foi as regionalizações no mundo após a Segunda Guerra Mundial. Eu sou o professor Eugênio e sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. O mundo das sociedades humanas, múltiplas e regionalizações. Ao observar o mundo do ponto de vista das sociedades humanas, é possível perceber as diferenças e a desigualdade entre os estados ou países do mundo. Podemos perceber isso falando de pobreza, pois tem estados e países que são mais ricos uns que os outros, e isso já faz uma grande diferença entre eles. Entre os países, a diferença quanto ao desenvolvimento científico, tecnológico, além de desigualdades sociais e econômicas, que foi o que eu acabei de falar agora. A partir desse momento, veremos alguns modos de ver e estudar o mundo sob perspectiva das sociedades humanas. Começaremos por algumas regionalizações que surgiram a partir do término da Segunda Guerra Mundial, que foi entre 1939 a 1945, destacando as situações da África e da América na ordem mundial estabelecida no pós-guerra. Mundo regionalizações após a Segunda Guerra Mundial. Logo após a Segunda Guerra Mundial, surgiu uma ordem mundial, ordem essa que foi caracterizada por dois grandes centros de poder. De um lado, os Estados Unidos da América, um país muito poderoso, e de outro, a União Soviética, dando origem ao mundo bipolar. A Segunda Guerra Mundial se deu entre duas grandes coalições militares, a dos países aliados aos Estados Unidos, Reino Unido, França e União Soviética. O Brasil participou da guerra ao lado dos aliados e dos países do eixo, que foram Alemanha, Itália e Japão. Vamos ver aqui a figura 12. Aqui na figura 12, nós vemos a marcha da Segunda Guerra Mundial no ano de 1442. Nós podemos ver aqui que nessa cor rosa são os países que eram aliados uns com os outros. Nessa cor cinza, nós temos os países que eram neutros, ou seja, eles não tinham nenhum lado para participar da guerra, eles eram neutros. Na cor verde clara, que são esses países aqui, nós temos os países do eixo. E já na verde escura, nós temos os aliados dos países eixos, ou seja, os países verdes, eles eram aliados desses países verdes mais claros. Com essas linhas aqui que nós temos representando aqui, nós temos os territórios ocupados pelos países do eixo e nessas outras linhas que estão na horizontal nós temos os territórios ocupados pelos países aliados. Após essa guerra, a ordem mundial passou a ser comandada pelas duas superpotências vencedoras, os Estados Unidos e a União Soviética, que passaram a competir entre si pela liderança do mundo. Essa competição implantou uma ordem mundial bipolarizada, ou uma ordem mundial bipolar, que tem dois polos, dois centros de atração. Cada uma dessas superpotências procuravam ampliar sua área de influência sobre os demais países do mundo. Em verdade, além dos interesses econômicos, havia entre elas uma disputa ideológica. Os Estados Unidos representavam um sistema capitalista e a União Soviética o sistema socialista. Se por um lado os Estados Unidos procuravam impedir que o socialismo se expandisse ou fosse implantado em outros países, o que representaria perda de sua influência política, comercial e de investimentos por outro, a União Soviética agia para expandir o socialismo, implantando em vários países, como ocorreu, por exemplo, na Europa Oriental após a Segunda Guerra Mundial. Vamos ver agora a figura 13.
Aqui no mapa nós temos a divisão da Europa em 1949. Na cor verde, nós temos a zona de influência ocidental dos Estados Unidos. Na cor amarela, nós temos os estados pró-ocidentais não engajados em 1945. Essas listras, elas representam os estados beneficiados pelo Plano Marshall. Nessa cor rosa mais clara, nós temos os estados neutros. Na rosa mais escura, nós temos os estados de influência soviética. E na cor rosa mais escura aqui, nós temos a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esse período de disputa pela hegemonia ou liderança de ordem mundial entre o bloco de países capitalistas, liderado pelos Estados Unidos, e o dos países socialistas, liderado pela União Soviética, pendurou de 1947 até a desintegração da União Soviética em 1991 e ficou conhecida nas relações internacionais e na história com o nome de Guerra Fria. A Guerra Fria marcou o confronto indireto entre as duas superpotências, não apenas na disputa por áreas geográficas de influência, mas também na corrida armamentista e espacial, assombrando o mundo com a possibilidade de outra guerra mundial, situação agravada pelo fato de duas superpotências possuírem mísseis de longo alcance e bombas atômicas. Bom, gente, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Agora vamos pro WhatsApp fazer nossa atividade do dia.